Uma boa noite. Vamos começar mais uma live do Conexões Biográficas. Essa série eu chamei a Gabi e na passada a Luzia, né, que são astrólogas que eu admiro muito o trabalho. Elas vão, né, elas trouxeram, a Luzia trouxe a visão da astrologia em relação aos ciclos jupiterianos e os saturninos. E hoje com a Gabi Calil a gente vai falar sobre os ciclos solares. Então essa série, assim, a ideia é trazer conteúdo para vocês, né, saberem mais sobre o trabalho biográfico, aprofundar na biografia de vocês, que isso também possa ajudá-los nesse olhar. Vou chamar a Gabi, peraí. Oi, Gabi, Oi, tudo bom? tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom. E aí, como que está da sinusite? Melhorei, tô bem melhor. Ai, que bom. Bem-vinda, Gabi. Obrigada pelo aceite do convite, né? Da gente poder trocar aqui a visão da antroposofia e da alquimia, né? Da astrologia alquímica. Então, é uma honra falar com você aqui hoje. Eu que agradeço, uma super feliz. Esse é um assunto que eu amo, né? Alquimia. Aí juntou com a biografia, que é um tema que me interessa muito, que é riquíssimo. E juntou com você, né? Que já tem história aí também, né? Temos ciclos solares em comum, né, Gabi? Verdade, Má. Nos conhecemos num ciclo solar. Ai, muito bom. Gabi, vou apresentar um pouquinho, assim, falar um pouquinho do meu trabalho, né? Depois quero que você fale também. Mas eu estava contando, assim, sobre o Conexões Biográficas, né? Que tem esse intuito de trazer pessoas para a gente poder falar sobre a biografia humana, que é um assunto ainda pouco explorado. Eu falo que fica num grupinho muito da antroposofia, assim, mais fechado, né? E que a ideia é a gente expandir, trazer para mais gente, né? Que as pessoas possam conhecer diversas formas de autoconhecimento, né? Diversas abordagens. Então, a ideia do Conexões Biográficas é isso, né? A gente poder conversar com várias pessoas, pessoas que, inclusive, nem conhecem sobre antroposofia, mas que possam ouvir, né? E trazer para o dia a dia, tá? Como que eu olho esse conteúdo, né? Bonito, esse conteúdo, eu falo que às vezes fica no etérico, assim, como que a gente traz pro concreto, né? Para a nossa vida. Então, a ideia do Conexões Biográficas é essa. A primeira série, a gente falou muito sobre os setênios, que é a lei mais conhecida, que eu falo das leis biográficas, é a lei que todo mundo, né, já ouviu falar alguma coisa. Ah, setênio, ciclo de sete, nossa, tem uma mudança na vida, tal. E essa, a ideia é trazer outras leis biográficas também, né, como a influência dos planetas. Então, a gente, né, a Luzia trouxe um pouco da visão da astrologia em relação aos ciclos jupiterianos e saturninos, e a gente vai falar hoje sobre o ciclo solar. Mas, gente, podem ir escrevendo, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente vai tentando de alguma forma aqui administrar a conversa com as perguntas. Mas, bom, a ideia, o tema hoje central, gente, a gente falar o que o ciclo solar conta sobre a expressão da nossa individualidade no mundo. Então, quando a gente fala de ciclo solar, a gente está falando de 11 em 11 anos, né? Que é o ciclo que a gente vai tratar aqui. Então, é legal vocês olharem na biografia de vocês também, né? Esses ciclos, o que ocorreu aos 11, aos 22, aos 33, 44 e assim por diante. Então, é legal se vocês puderem trazer essa conexão com a biografia de vocês para ficar mais claro, né, o assunto que a gente está trazendo. E vou me apresentar rapidinho, daí eu já passo para a Gabi também. Bom, eu atuo em processos de coaching e aconselhamento biográfico, ambos com embasamento na antroposofia.
Então, o coaching, a maioria das pessoas já conhecem, né? Mas o aconselhamento biográfico. Eu falo assim que coaching banalizou e aconselhamento biográfico pouca gente conhece. Eu falo que eu estou no meio do caminho aqui, né? Dos atendimentos. Mas eu faço atendimentos individuais e em grupos. Então, eu até ia falar hoje sobre Histórias que Conectam, que vai acontecer agora, dia 23 de novembro, que vai começar, mas acabou fechando o trio. Então, enfim, no ano que vem vamos ter mais trios, que é para trocar as histórias de vida, as biografias, para ter essa potência do grupo também, né? Eu faço os atendimentos individuais, mas em grupo tem essa potência da troca das histórias. Então, enquanto um está falando, o outro está ressignificando questões da sua própria vida ou ativando algum insight, né, sobre as vivências. Então é bem rico esse processo. Depois eu até vou contar aqui, né, sobre esses ciclos solares que a gente vai falar, quando eu fiz uma imersão no biográfico. Então tá dentro desse ciclo solar. Então vai ser interessante também para as pessoas enxergarem um pouquinho desse conteúdo, né? E eu sou Marisa Bussacos. Eu conheci a Gabi na Natura, depois a gente vai contar um pouquinho, quando a gente entrar nas histórias dos ciclos solares. Mas, enfim, a gente está em contato até hoje, as duas seguindo caminhos bem diferentes do que quando a gente se conheceu, né? Então, queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da astrologia alquímica também, para as pessoas conhecerem, Gabi. Legal, Bem, então, sou Gabriela Calil. Eu me tornei, né, nesse último ciclo solar. Venho me tornando, né, terapeuta, atendendo com base nos saberes da alquimia. E a alquimia inclui a astrologia alquímica, que é a astrologia antiga, que está relacionada com as leis, né, as leis herméticas, a sabedoria de Hermes Trismegistus, que é um ser que provavelmente caminhou pela Terra 3.000 anos antes de Cristo. Então, a gente está falando assim, de uma sabedoria que é muito antiga, que é muito ancestral. E esse tem sido o mote assim, do meu trabalho como terapeuta. Então, nesse mesmo ciclo, eu me tornei benzedeira, me despertei, né, para esse caminho do bem dizer, que é uma outra prática também muito antiga. Trabalhando com ervas, estudando, né, as ervas e agora mais recentemente a espagiria, que é esse trabalho alquímico, né, também de poder trabalhar com preparos, né, preparando medicinas alquímicas. Também sou radiestesista, então trabalho com essa questão, né, das vibrações, tanto para pessoas como para ambientes. E também estou me tornando facilitadora de biodança, mas já venho aplicando outras ferramentas de facilitação, educação biocêntrica é uma delas, e procurando trazer também para esse olhar terapêutico esse lugar de facilitação, né? De poder facilitar os processos que já se dificultam e se desafiam por si só, né? Sim. Já são Basta estar vivo, complexos. né? Basta estar vivo. E a alquimia, né? Então, assim, quando a gente entra em contato com a alquimia, até para falar da astrologia alquímica é importante, trazer essa imagem, né? O símbolo da alquimia é a árvore da vida, né? Então, a alquimia vai enxergar cada ser como uma árvore da vida, com as suas raízes, com seu tronco e com a sua copa. Então, trabalhar alquimicamente é trabalhar essas três partes que se relacionam com três substâncias, né? Então, são as três substâncias sulfuro, sal e mercúrio, e os quatro elementos. Então, falar de alquimia sempre vai ser falar de três substâncias e quatro elementos. E a astrologia alquímica dentro da alquimia, ela vai trazer chaves de leituras, de compreensão e conexão com a sua essência, com aquilo que você veio fazer. Então, um mapa natal para alquimia é muito mais do que só algo que está relacionado com o seu processo de autoconhecimento.
O mapa natal, ele está relacionado com as costuras encarnatórias. Então, a gente vai percorrendo a esfera, né, dos 12 arquétipos e de todos os planetas para costurar, né, criar, estabelecer essa árvore da vida até que ela se torne um corpo físico. Então, o tempo todo, quando a gente está falando de corpo, né, desse lugar mais anímico da alma, e do espírito, do ser, da essência, a gente pode voltar e olhar para o nosso mapa. E ele sempre vai trazer muitas chaves e muitas oportunidades de compreensão, né, desse mistério. Por mais que a gente não consiga definir completamente e compreender, limitar completamente, porque a gente está falando de algo que é infinito, que não cabe, né, em definições, em diagnósticos, né, naquilo que realmente estabelece. Então, a gente está no campo do mistério, mas são chaves de compreensão desse mistério, muito valiosas. Eu sou muito suspeita, sim, eu amo falar sobre isso, estudar e usar essas ferramentas, né, nesses processos de facilitação. E por isso até se chama mapa, né? Assim, é uma guiança, mas não necessariamente é algo determinante, né? Que aquilo pronto acabou, né? Eu falo um pouco da biografia quando eu trago o biográfico também, né? Eu falo das leis biográficas, mas assim, não é que todo mundo vai passar por aquilo da mesma forma, né? Cada um tem sua biografia única, assim como tem seu mapa único, né? E assim, são tendências e, né, assim, guianças mesmo, que a gente pode olhar e se identificar e falar, nossa, deixa eu ir por aqui agora a vida está me pedindo tal, outra coisa. Então, como que a gente também pode navegar, que eu falo até para formar a trama da vida, né? Então, tem nossas decisões, né? Para quem acredita, a gente toma decisões também em outro plano, né? Antes de chegar. E de qualquer forma, assim, tem as decisões que a gente toma em vida na Terra e tem a vida, né? A gente precisa deixar para formar a trama da vida, a gente precisa deixar a vida acontecer também, né? Abrir esses espaços. Então eu falo que é muito bonito esses processos, né? A gente olha por portas diferentes, né? Por abordagens diferentes, mas no fim tudo converge para a questão do autoconhecimento, né? E da pessoa poder perceber e estar acordada na vida, que eu falo que é sair do piloto automático, né? É diferente deixar a vida acontecer e deixar a vida levar, né? São duas coisas diferentes. Então, essa coisa de soltar os remos e falar, nossa, para onde meu barco vai, né? E a vida vai levando e a gente não está acordado na nossa própria vida para tomar as decisões, né? Então é bem importante quando a gente olha essas abordagens de autoconhecimento, porque são guianças mesmo, são maneiras que a gente tem de se apropriar, né? E falar, peraí, né? Deixa eu pegar as rédeas aqui para tomar as decisões por onde eu quero ir. Então é muito lindo. E eu participei de uma vivência com a Gabi, a Roda do Amor, que foi linda. Eu já estava antes da pandemia, eu queria porque queria participar das vivências dela. E aí, no fim, acabei participando da vivência online da Roda do Amor e foi muito linda, assim, muito especial o seu trabalho mesmo, Gabi. Que bom, muito grata. Eu também sou fã do seu trabalho e acho que tem muitos pontos de encontro, né? Eu sinto que eu conheço um pouco da antroposofia, menos, né, das leis biográficas, mas estudando alquimia, eu sinto que tudo parte mesmo de uma mesma compreensão, assim, desse mistério. Então, eu sinto muita sinergia entre esses saberes. E depois dessa nossa troca para esse nosso tema de hoje, eu tive ainda mais certeza, assim, de que está tudo muito conectado nessa trama. Sim, a gente foi vendo várias costuras mesmo, né? Eu pensei na Gabi, quando eu pensei no ciclo solar, a primeira pessoa que eu pensei foi a Gabi. Depois a gente foi conversar e ver, né, se tinha a ver, se tinha sinergia entre as frentes de trabalho. E aí a gente foi encontrando várias conexões, né? Uhum. Bom, gente, então a gente vai falar hoje sobre os ciclos solares, que nem eu falei, né, que acontece a cada 11 anos. Então, vão pensando aí na biografia de vocês, né, a cada 11 anos desses movimentos, tentem lembrar
aos 11 anos, para a Gabi foi mais difícil, para mim também, né? Pensar numa conexão. Mas depois eu até conto que eu fiz a biografia de uma pessoa já falecida, né? Para minha formação do aconselhamento biográfico, né? Até para falar para as pessoas, eu estou indo para o 4º ano, o último ano de formação, e a gente tinha que entregar a biografia de alguém já falecido. E não por acaso eu fiz da Anita Roddick, que é a fundadora da Body Shop. Depois a gente conta, né, com a conexão que tem com a gente isso, mas e aí eu consegui perceber muito o movimento certinho, mas dos 11, 22, 33, 44, enfim, 55 e 66, que ela faleceu com 67. Então, eu fui vendo bem certinho, assim, os movimentos, né? Então, às vezes, na nossa biografia ficou um pouco mais difícil, mas até quando a gente está contando para alguém, ou alguém está, né, fazendo uma troca com a gente consegue perceber isso mais claramente, esses movimentos. Mas, de qualquer forma, o ciclo solar, ele está muito ligado, né, na antroposofia. Depois quero que a Gabi fale também, né, da visão da alquimia, mas na antroposofia está muito ligada às decisões que o eu toma, né? Então, as decisões do eu em relação às questões biográficas. Então, tem muita relação, a gente fala principalmente aos 33 anos, que é a idade crística, e aí a idade de Cristo, né? E para quem não acredita em religião ou não se identifica, né, com Cristo, enfim. Mas assim, como símbolo, né, da morte e ressurreição de Cristo. Então a gente fala que os 33 anos começa aos 30, principalmente a gente percebe mais fortemente aos 33 esse movimento do que precisa morrer na minha vida, né? Do que né, o passado tem que morrer definitivamente para que ele possa ressurgir de uma nova maneira na minha vida, né? E que tenha a ver comigo, que tenha a ver com o meu caminho, com o meu percurso. E aí pode ser questões, né, profissionais ou não, a gente consegue visualizar outras questões, mas muito nesse fazer, nesse estar no mundo de forma inteira, né, com o eu presente. Então, às vezes a vida dá um chacoalhão se o eu não está tão presente assim. E aí queria te ouvir também, Gabi, aí como que na alquimia vocês visualizam esses ciclos? O sol é a primeira coisa que a gente vai olhar no mapa, né? Geralmente, ainda que a pessoa não se conecte, né, com a astrologia, pelo menos o seu signo, que é o sol, onde o sol está no seu mapa, você sabe, né? Mais ou menos você se conecta por aí. E não é por acaso, né? Porque o sol, de fato, ele traz justamente esse eu, essa identidade, essa individualidade. Quem sou eu? Né? No primeiro momento, a gente vai precisar responder essa pergunta, né? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Para onde eu estou caminhando? Então, independentemente do ciclo que a gente estiver vivendo, a gente sempre vai voltar. Essa pergunta, ela nunca fica 100% respondida, né? Ela está sempre em movimento, de alguma maneira. Assim como o Sol. O Sol é um estímulo diário. Então, quando a gente olha os planetas no mapa, né? O que representam os planetas no mapa, né? O Sol e a Lua. Aquilo que traz movimento para as casas, né? Desafiadas por esses signos. Então, o signo em si, ele está até mais relacionado com o futuro, com o vir a ser, com a potencialidade. A casa onde está o seu sol, muitas vezes, diz muito mais até, em alguns casos, do que o signo que está desafiando esse sol. Então, o sol, para mim, para minha experiência pessoal, ele é super importante, porque eu tenho sol na casa 5, eu tenho sol em peixes, mas na casa 5, que é a casa do sol. É a casa dele. Então, ele ganha muita força. E esse sempre foi um tema da minha biografia. No início, fortalecer essa identidade, expressar essa identidade. E depois dos 28 anos, a gente vai viver uma espécie de uma morte dessa identidade, construída muitas vezes para se adequar, para se adaptar, para atender uma individualidade muitas vezes ainda permeada pela nossa ancestralidade, pelas nossas heranças, né, de DNA.
Então, a gente se vê muitas vezes repetindo padrões. Então, assim, quando a gente olha um mapa, a primeira coisa também é olhar qual é a idade dessa pessoa, né? Em que momento da vida essa pessoa está. Se essa pessoa tem menos de 28 anos, o Sol ainda tem uma força muito grande na vida dela, porque ela está justamente sedimentando essa base. A gente chama na alquimia da respiração sulfúrica, que vai do 0 aos 28 anos, que é quando a gente está formando esse corpo, essa base, que está ancorando esse sutil, esse espírito, essa essência. Então, esses primeiros 28 anos, é como se a gente ainda está se preparando para essas mortes, né? Essas mortes daquilo que a gente acha que a gente é. Sim. Né? E você, eu te ouvindo falar, né? Tem até um documentário dos 27 anos, né? Eu não tô te ouvindo, peraí. Não tá me ouvindo? Ficou muito baixo. Não, peraí. Deixa eu pôr o fone. Desculpa. Ele tá com uma interferência, até eu tô ouvindo um chiado mesmo. É que tá chovendo muito aqui. Você tá me ouvindo? Ah, é? Tá Gente, chovendo a Gabi muito. tá em Brasília e eu em São Paulo. Eu tô te ouvindo. Pronto, não, agora eu te ouço também. Fala, Gabi desculpa. em Brasília, né? A gente tá um pouquinho longe. Mas não, eu me lembrei muito daquele documentário, tem um documentário dos 27 anos, né? Que fala a quantidade de personalidades que faleceram aos 27 anos, né? Muitos por questão de drogas, enfim, fama muito cedo, né? E eu sempre me lembro do Retorno de Saturno, né? A gente fala dos 29 anos e meio, mas aos 28 começa esse processo, né? Que você falou também na antroposofia, de como que eu deixo a hereditariedade, né? Ótimo, agradeço, honro, mas como que eu posso seguir com os meus próprios sapatos, né? Assim, trazendo o meu eu mais presente nesse momento. Tanto é que a gente só faz o trabalho biográfico com pessoas a partir de 28 anos. Porque a gente fala que até os 28 anos a pessoa ainda está muito permeada na hereditariedade, né? Então, a partir dos 28, ela está em posse do eu, né? Ela começa, né, a ter posse do eu. Então, a gente consegue fazer esse trabalho quando esse eu está presente, né? Então, por isso é a partir dos 28 anos esse trabalho. Então, te ouvindo, enfim, me vieram essas lembranças, né, de conexões. Sim, e o Sol no nosso mapa, ele está muito relacionado com esses desafios, né? Assim, com aquilo que a gente veio lapidar. Então, são temas que é isso, né? Você não tem como esconder, você não tem como tapar o Sol, né? Ele é imenso, ele ilumina, ele traz à luz aquilo que muitas vezes ainda não é luz. Então, a gente está vivendo esse ano, né? Esse ano astrológico que começou em março, é um ano regido pelo Sol. E a gente está vendo, né, nos nossos processos individuais e coletivos, qual é o tamanho dos desafios que a gente está recebendo, né? Assim, tendo a oportunidade de vivenciar para poder dar passos mais largos no nosso processo evolutivo. Então, assim, é neutro, assim, não tem bom ou ruim, né? Então, quando a pessoa fala, eu tenho Sol, sei lá, tem alguns signos que tem bullying, né? Então, assim, eu tenho Sol em Escorpião. Isso é bom, não tem bom e ruim. Tem quais são, né, os desafios que estão postos ali, tanto pelo signo que está desafiando, quanto pela casa onde está o seu Sol, quanto pelos aspectos que esse Sol está fazendo, né? Conjunções, oposições, quadraturas com outros planetas. Uhum. Sim, sim. É muito entender a nossa, né? É não ficar se comparando mesmo, né? Como que a gente olha para o nosso mapa, para a nossa biografia, para seguir o caminho que é nosso, né? Por isso que é tão importante, né? Esse trabalho de autoconhecimento. A Luzia, que fez a live comigo. Astrologando Luz. Vai dando opinião aí, Luzia, também. Dando dicas. Mas legal, Gabi. Assim,
eu queria até trazer um pouco, gente, né, das nossas experiências com os ciclos solares, para vocês também começarem a trazer para a biografia de vocês olharem de forma palpável, né, para esses movimentos. Então, quando a gente fala da expressão da individualidade no mundo, né, a gente está falando muito da nossa essência, né? Como disse a Gabi, né, essa lapidação que a gente vai, né, sofrendo, enfim, recebendo para a gente poder chegar na nossa essência, né? E isso é um trabalho da vida inteira, não é que aos 33 aconteceu isso, pronto, está resolvido, check, né? Não, assim, a vida inteira a gente tem que olhar para esses processos, né, interiorizar. Então, tem momentos da vida, fases da vida que pedem mais interiorização, tem fases da vida que pedem mais atuação mesmo, concretização no mundo. Então, é bem importante a gente estar desperto para ouvir esses sinais, né? E trazendo um pouco... Pode falar, Gabi. Sim, eu ia dizer que geralmente essa luz do sol, ela vem, ela vem acompanhada de processos doloridos, né? Assim, porque é isso, né? Eu sinto que esse caminho da gente fortalecer essa essência, ou de se reconectar com essa essência, tem muita casca, tem muita camada, né? A minha terapeuta fala de fritar. Ela falou, nossa, esse ano a gente está fritando o ego, né? Assim, fritando essas camadas de quem a gente acha que a gente é, as nossas identificações, assim, o sol está relacionado com tudo isso, né? Com as nossas potencialidades, com a nossa luz, com o nosso brilho da nossa estrela, que é única. Por outro lado, para a gente alcançar esse lugar e integrar essa totalidade do nosso ser, o caminho é dolorido, né? Tem sido dolorido, tenho visto isso, assim. Não é sem dor. É muito recompensador, mas não é sem dor. A gente está falando sobre desafios. Sim. Nem sempre é gostosinho, né? Às vezes a gente precisa, né, passar por essas dores para conseguir evoluir, conseguir chegar no que é nosso, né? Chegar no comando da nossa vida, né? Assim, de assumir os lemes mesmo. E tem um processo muito bonito, né? Que traz eu vi no livro Biográficos da doutora Gudrun, né? Que ela fala dos 30 aos 33 anos, né? Que tem um processo bem bonito, assim, que fala que, na verdade, o primeiro nascimento acontece do 0 aos 3 anos, né? Então, no primeiro ano, a criança se ergue, começa a andar. No segundo ano, a criança começa a falar. Isso, assim, gente, né? Não é uma ciência exata, né? A gente está falando aqui de uma ciência humana. E no terceiro ano, a criança começa a pensar, né? Que é quando ela percebe que ela tem um eu, né? Então ela começa a falar, eu quero, eu isso, eu aquilo. É a fase do não, né? Não quero, não vou. Então, assim, e esse processo, apesar de ser muito difícil às vezes para os pais, né? É um processo super importante, né? Que a criança, ela se dá conta de que tem um eu ali. Então a gente fala que é o segundo corte do cordão umbilical com a mãe, né? E sempre assim, né? Todos esses processos de separação, né, de evolução, vem muitas vezes acompanhado com dores, como você falou, né? Até por isso que às vezes tem aquela fase que, né, algumas pessoas falam do teenager, enfim, que tem essa negação, então esse momento mesmo de separação, muitas vezes é sofrido para a criança também, de uma outra forma, né? Mas é sofrido. E aí, o segundo nascimento, a gente fala que ocorre de 30 a 33 anos, né? Então, a medicina é amarga, mas sempre a cura. Que Sem assim seja. dúvida. Estamos nesse processo de cura. E aí, esse segundo nascimento, que é dos 30 aos 33, né? A gente fala que ocorre um processo muito parecido com esse primeiro nascimento, que corresponde do 0 aos 3 anos da criança. Ixi, a Gabi travou para mim. Não sei se travou para vocês. Gente, qualquer coisa me escreve aí, vocês estão me ouvindo. Deu uma travadinha aqui.
Eu tô te Agora ouvindo. voltou. A imagem às vezes trava, mas eu tô te ouvindo. O som não tá Ah, então tá travando. bom. Porque estava rodando, eu fiquei na dúvida se você estava me ouvindo. E aí, esse segundo nascimento, né, que é dos 30 aos 33, tem esse processo, né, de novo, de estar em posse do eu, mas dessa vez de uma forma muito mais consciente, né, muito mais profunda do que lá dos 0 aos 3 anos. Então, a gente fala que esse que é um segundo nascimento. Então, também tem uma importância muito grande nisso. Sim, para alquimia, quando eu falava, né, dessa respiração sulfúrica do 0 aos 28 anos, é esse momento de ancoramento, de descida mesmo, né, desse ser mais essencial nesse corpo. Então, aos 28 anos é como se a gente completa o nosso processo encarnatório. E aí, dos 28 aos 33 anos, a gente vai viver esse período da respiração salina, que é quando esse espírito que encarnou se encontra com o sal. O sal é o que tempera a existência, o sal é o seu tempero, é a sua missão, é o seu caminho, é aquilo que você veio fazer. Então, é muito comum que nessa fase a gente sofra muitas transformações, faça muitas mudanças, rompa, né, faça rompimentos, transições em diferentes áreas da vida, para que aos 33 anos a gente possa viver essa respiração mercurial, que é a terceira substância da nossa copa, né, que está relacionada com a nossa copa, com os frutos, com as flores, com aquilo que a gente começa a construir em termos de legado, de missão mesmo de vida a partir dos 33 anos. Então, esse período também salino, ele é muito sensível, né? Eu tive nessa época dos 28 anos, um pouquinho antes dos 28 anos, eu comecei um processo de pânico, né? Eu tive síndrome do pânico. E conheço, né, aqui nos meus atendimentos, conheço pessoas passando por situações muito sensíveis nesse período dos 28 aos 33. Até queria que você contasse, Gabi, um pouco da tua história com o ciclo solar, né? Então, se puder falar um pouquinho dos teus 22, dos 11, você falou que, né? Olha lá, a Carol Padilha tá falando que é a idade dela. Aproveita que essa live é muito sobre os 33. Mas eu queria que você falasse, assim, né? Dos 11, você falou que não tinha tanta lembrança, mas que dos 22 a gente tem algo em comum, né? Sim, quando você me perguntou o que aconteceu quando você tinha 22 anos, quando eu tinha 22 anos, eu entrei na Natura. E quando eu entrei na Natura, foi, né, obviamente, eu já tinha outras experiências de estágio, né, ainda estava estudando, a gente entrou, né, juntas como estagiárias, mas era um momento muito delicado da minha vida, da minha família. Meus pais passavam por um processo financeiro, assim, muito intenso, muito difícil. E eu precisei, inclusive, trancar minha faculdade, porque meu pai falou: eu não consigo mais te ajudar a pagar a faculdade. E na época eu dependia ainda muito deles. E eu precisei trancar a faculdade. Então, quando eu entrei na Natura, inclusive, eu estava com a faculdade trancada e precisei desse voto de confiança de que eu tinha sido aprovada, né, no processo seletivo, mas que eu ainda não tinha documentação da faculdade, porque eu precisava começar a trabalhar para voltar para a faculdade. Então, né, foi um período muito simbólico. Eu me lembro, assim, a sensação daquele período, a emoção daquele período, o sentimento era de muita gratidão, porque eu pensava: gente, o universo está sendo muito generoso comigo. Eu precisava de um bom estágio naquela época, né, trabalhar na Natura, acho que ainda hoje, né, a Natura sempre foi uma empresa muito desejada, muito admirada, era muito difícil o processo seletivo. Então, eu estava fora do mercado, né, de alguma maneira. Então, foi um período, foi um momento, assim, de muita emancipação, porque a partir daquele salário, daquela bolsa, né, do estágio, eu poderia pagar sozinha a minha faculdade e começar mesmo a construir meu caminho, a minha autonomia financeira. Enfim, num lugar que por si só já é uma super escola,
né, para quem quer aprender sobre o ser humano, sobre, né, valores mais humanos, a Natura é uma super escola. Muito do que eu faço hoje está muito relacionado com essa experiência que eu tive lá. Eu aprendi muito, muito, assim, não canso de lembrar de todos os meus aprendizados. Então, 22 anos foi um marco de muita gratidão, de muita conexão com, com essa coisa de nossa, né? O sol tá brilhando para mim, assim, eu tô, eu tô no lugar certo, na hora certa. As minhas histórias com o sol têm sempre muito a ver com isso, assim. Com 22 anos foi bem tranquilo, com 33 foi mais doído. Mas tem sempre muito a ver com isso, com eu tô no lugar onde eu tenho que estar agora. Essa é a minha relação com o sol. Para mim, os 22 anos, eu também entrei na Natura. Gente, os 22 anos não está relacionado com a Natura, tá? Só no nosso caso. Mas eu também entrei na Natura e para mim foi um processo assim, eu tinha voltado de um intercâmbio, né? Eu tinha ido estudar fora e eu estava ainda tentando tatear, né? Quem eu sou, o que eu quero. E eu lembro que eu voltei lendo um livro da Anita Roddick, por isso que eu falei, né, que tem muita relação, o que eu falei um pouco no começo dela, que eu escrevi a biografia dela, né? Mas eu voltei do intercâmbio lendo o livro dela e eu falei, gente, eu quero trabalhar na Body Shop, né? E qual empresa aqui no Brasil tem parecido? Porque para mim era inviável morar em outro país, eu tinha que terminar minha faculdade, né? Naquele momento. E aí eu lembro que eu vi a Natura, me apaixonei. Eu lembro que meus amigos estavam todos prestando milhões de processos seletivos e eu falei assim, gente, eu quero... Era a Natura ou Banco Real na época. Eu queria um dos dois. E aí, mas meu desejo maior era pela Natura. E aí, quando eu passei, foi muito conquista, assim. Nossa, eu lembro que eu senti como algo, assim, muito, muito importante para minha vida. Eu fiquei bem menos tempo que a Gabi, imagina, eu fiquei 1 ano e meio, né? A Gabi ficou 11 anos, depois também um ciclo solar que ela ficou. Mas para mim representou assim uma escola, que nem você falou, de valores. Eu trabalhei na área de branding e publicidade e eu lembro até hoje assim as coisas que eu faço do meu trabalho. Eu lembro até hoje de oficinas que eu tinha na Natura, assim, né? Então foi muito marcante, muito especial para mim também. Em um outro contexto da Gabi, mas também acho que teve esse significado muito forte para mim. E aí, Gabi, conte pra gente, então, né? Depois dos 22 anos e que, né, você ficou esse tempo lá. Deu quase 12 anos, né? Eu saí um pouco antes de completar 12 anos, então eu fiquei 11 anos, né, na Natura completos e mais um pouco. E passei por diversas áreas, assim, tive algumas experiências, dentre elas sair da Natura e voltar meses depois, quando eu mudei para o Rio. Enfim, passei, né, se eu pego hoje e reconecto, assim, com os principais aprendizados, assim, para o ser, eu sinto que eu fui fazendo esse mesmo movimento, assim, de construir uma identidade profissional, né, construir uma identidade adulta, né, ali a partir dos 22 anos, dessa emancipação, para depois começar a se deparar com as desconstruções. Então, esse período que eu tive pânico, eu morava no Rio, né, e trabalhava na Natura, eu trabalhava nos projetos, eram várias frentes, né, mas dentre elas tinham projetos sociais dentro das comunidades, né, dentro de presídios, e eu desenvolvi o pânico nesse período, e viajava muito, né? Porque não era só o Rio, eram as outras cidades da região, então eu estava sempre viajando e passando muito mal, com medo, com pânico, sem dormir, né? O meu pânico era o pânico de morrer. Eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de dormir e aí que eu dormisse e morresse. Esse era o meu pânico. Então eu não dormia.
E aí, no fim, eu fui me conectando depois, né? Comecei um super trabalho de autoconhecimento na sequência, que veio me trazendo o medo dessas mortes simbólicas, o medo de morrer para essas camadas, para essas identificações. E aí, depois desse processo, desses medos todos e tal, logo depois coincidiu com a minha primeira gestação, né, com o nascimento do Theo, que me trouxe cara a cara, né, com muitas dessas camadas, né, meus puerpérios sempre foram muito profundos, muito intensos. Então, primeiro do Theo, e já foi muito intenso. Quando eu voltei de licença, eu mudei de área, porque aí parece que o que eu sinto, né, desse ciclo solar é que o caminho desses 11 anos, ele vai construindo o que acontece no ápice aí do fim desse ciclo, né? Para mim foi assim. Então, esse caminho ao longo desses 11 anos foi permeado de todos esses processos, né? De construir para desconstruir, construir para desconstruir. Que na alquimia a gente chama de solve e coagula. Solve e coagula. Isso faz parte de todas as operações alquímicas. E aí, quando eu voltei de licença do Theo, para mim precisava fazer sentido. Precisava fazer mais sentido ainda do que só trabalhar na Natura. E aí eu fui trabalhar no movimento Natura, fui trabalhar de novo, mais ainda focada com os projetos sociais e projetos de empreendedorismo social das consultoras. E tinha esse desafio de repensar o movimento, de trazer novos sentidos, né, para o movimento. Foi um projeto delicioso, mas que me colocou cara a cara com uma série de outras camadas que precisavam morrer. E aí eu saí de licença maternidade do Bento, já num processo de sentir esse sol apagado, sabe? Sentir o dia nublado, que você não enxerga o teu sol, você não enxerga a tua luz, você começa a duvidar muito da sua capacidade. Você está também o tempo todo muito desafiada e muito exposta ao julgamento do que os outros consideram valores, precisando trazer e expressar a sua verdade. Esse é um dos grandes desafios do Sol também, no mapa natal. Expressar a sua verdade. E eu entrei em muitos conflitos e comecei a perceber que eu estava abrindo mão da minha verdade para me adequar a expectativas, a metas. E aquilo me trouxe um sofrimento profundo. Eu saí de licença, tive um puerpério de novo muito intenso. E quando eu voltei, eu já voltei sentindo que eu não ia mais ficar muito tempo, né? Assim, que o meu ciclo já estava terminando. E aí eu voltei, fiquei mais um pouco, né? Entreguei ali os parâmetros mínimos esperados, assim, pelos investimentos que foram feitos no projeto. E aí decidi, né? Um belo dia decidi que o meu lugar não era mais ali. Né, que eu tinha muita gratidão, muito amor, e tenho até hoje, mas que o meu lugar não era mais aqui, tinha algo me esperando. E eu tinha acabado de fazer 33 anos, e eu pedi, né, eu fiz 33 anos em março, eu pedi demissão em julho, e fui sair só em novembro. Então, assim, porque eu tinha esse apego, e todo mundo dizia, mas o que você vai fazer? Eu não sei, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Ah, então fica mais um pouco, fica mais um pouco, fica mais um pouco, e assim eu fiquei até novembro. E foi muito bom ficar também, fazer esse corte umbilical com calma. Uma transição aos poucos, né? Aos poucos. E aí o que eu sinto desse vazio é que era uma morte consciente dessa vez. Ela não sou de síndrome do pânico. Veio com dor, vários sintomas físicos, uma amidalite bizarra. Quando eu saí da Natura, eu falei, nossa, eu entendi porque eu saí da Natura, porque eu devo estar muito doente e eu vou precisar me cuidar. Porque o meu corpo começou a manifestar muita coisa. E eu fui, de fato, fazendo esse processo de ir para o nada, de ir para a completa desidentificação. O que você faz? Nada. E como que é bancar isso, né? Porque a gente vive tanto essa mistura da identidade com o que a gente faz, né? Não só pelo crachá da empresa, né? Mas pelo nosso fazer, né? O nosso fazer se mistura muito com quem somos, né? E aí, como que é bancar, né, o não fazer, né? Ficar no lugar do não fazer, né? E o quão rico, né, esse processo. Muito.
Foi muito especial, porque hoje eu consigo, né, me conectar, porque por isso que eu acho linda a biografia, né? Os processos todos biográficos, porque esse revisitar do passado, ele te traz muita chave de compreensão, entendimento desses movimentos que a nossa alma vai buscando para se alinhar com essa essência, para se alinhar com o nosso destino. E aí é olhar para o passado não para se apegar com o passado, né, para honrar, liberar, né, trazer de lá o que é ensinamento, o que serve para esse presente. Então, é isso, hoje eu olho e vejo, ainda bem que eu escutei esse desconforto, que eu dei escuta para esse desconforto, que eu não me anestesiei. Porque hoje eu me sinto, hoje, com 38 anos, eu não busco mais, o que eu vim fazer aqui, hoje eu já sei o que eu vim fazer aqui. É claro que isso está cheio de camadas, por isso que o ciclo solar, né, ele dura um ano, então assim, a cada novo ano a gente completa aniversário, né, a gente renova a nossa vida, então a gente está nessa constante renovação, né, o que eu vim fazer, mas isso deixou de ser uma busca do tipo, quando eu saí da Natura eu senti assim, tem um lugar, tem alguma coisa que está me esperando, e que eu preciso ir até esse lugar, eu preciso me encontrar com esse lugar. Né? Eu mudei de cidade, eu mudei completamente de vida, mudei completamente de rotina, de temas, de estudo. Eu lembro que a sei gente lá. se encontrou, Gabi. Eu lembro que a gente se encontrou para um café logo que você estava nesse processo da saída da Natura, né? E você me contou que uma grande chave que você acessou foi quando o Theo estudava numa escola Waldorf e você teve que ler Cinderela, né? Foi Sim. Cinderela, não foi? Foi. Isso ficou muito marcado. Cinderela é um mito para mim dessa imagem da gente se tornar serva na nossa própria casa. Assim, Cinderela me trouxe muito essa imagem dessa menina que era a dona da casa, a herdeira do pai, e foi colocada como serva dentro da própria casa dela. E eu me vi assim, eu me vi me colocando, né, assim, hoje eu trabalho muito com esse servir. Hoje servir é um verbo importantíssimo do meu trabalho. Mas servir a partir da minha verdade, da minha conexão com essa minha estrela, com esse meu astro, né, luminoso, e não só luminoso, né? Depois a gente deixa para uma outra live para falar de lua, para falar da escuridão, da noite. Mas naquele momento eu sinto que eu estava me subjugando, eu própria estava, não tinha ninguém me subjugando, não tinha ninguém dizendo que eu não tinha valor, eu estava me desvalorizando. Aquilo que estava pulsando dentro de mim. E essa coisa de entender os lugares, né? Assim, os lugares podem ser muito valiosos, isso vale para encontros, isso vale para pessoas. A gente pode, né, encontrar lugares muito valiosos e a gente pode deixar esses lugares também. Eles vão continuar sendo valiosos. O desapego. Eu sinto que assim, o sol vai dizer muito nesse lugar do ego, do desapego, né? Da gente também desapego, né? Como que é passar pelas situações, pelas relações e não necessariamente ter que se apegar a elas, né? Uhum. E Gabi, trazendo um pouquinho da minha história, assim, bem rapidinho, mas foi muito curioso revisitar também de novo, né? Porque eu faço isso nesses 3 anos de formação, a gente revira a nossa biografia 1000 vezes. Mas aí para nossa live também eu olhei de novo, né, para minha biografia. E aos 30 anos eu fiz a formação, eu passei por uma imersão no biográfico, eram 4 dias. A primeira turma, né, da Sagres que se formou, eles tinham que fazer um trabalho aplicativo. E a minha coach, na época, né, que eu fiz o processo de coaching com 27, de coaching biográfico com 27 anos. E aí, com 30 anos, ela me chamou para passar 4 dias mergulhando na minha biografia, né? E foi aos 30 anos. Então, quando a gente fala até dos 30 aos 33, né, que assim, a gente fala muito de encontros espirituais. Na biografia a gente olha desse jeito, né? Que assim, dos 28 aos 35 é uma fase muito materialista, né?
assim, tipicamente materialista e muitas vezes egoísta, né? Então, a gente fala que dos 30 aos 33 é como se a gente tivesse a oportunidade de se reconectar com o espiritual, né? Com algo maior, não necessariamente religião, tá, gente? Eu gosto sempre de pontuar isso, né? Que é mais amplo, né? Do que religião. Mas algo espiritual, algo maior. E aí é curioso que aos 30 eu fiz essa imersão no biográfico, e aí eu comecei a repensar todo o meu processo. Eu tinha uma cafeteria na época, né, que eu tive por 7 anos. Eu comecei a repensar Maravilhosa. Era Era bem muito bom. eu falo que eu gostaria de ser cliente hoje em dia de lá, mas não, né, proprietária. Mas enfim, aí eu tive durante 7 anos e daí eu comecei o movimento mesmo de repensar. Eu falei, gente, esse não é meu lugar. Todos esses questionamentos, né, que a gente fala que tem muito a ver com o ciclo solar. E aí eu comecei a repensar, comecei aos 30, fiz um plano, né? Saí desse mergulho biográfico com um plano, né, de transição. Então eu fui fazer uma formação de coaching com base na antroposofia. E aí eu comecei todo o movimento. E aí, quando eu olhei aos 33, foi exatamente a idade que eu vendi a ECOA, né? Então, o que precisa morrer para que o passado ressurja com força e tenha a ver com o meu destino, né? Então, foi bem nessa idade. De novo, não é uma ciência exata. No meu caso da Gabi, isso foi muito forte, né? Mas nem todo mundo passa tão exatamente, né, nessa idade. E aí, eu vendi a ECOA e eu lembro que foi uma fase que eu tive muita criatividade, assim. A criatividade veio com tudo. Então, eu criei 3 projetos diferentes, né? Com base em facilitação de desenvolvimento de pessoas, com parcerias diferentes. A Paty Cloclo foi uma delas até, que eu criei parceria. Mas, assim, foi muito intenso, sabe? Foi uma idade que eu e meu marido, a gente comprou um apartamento, então a gente começou a formar nosso lar, né? Então, assim, foi muito forte os 33 para mim, né? E foi indo para esse caminho do que fazia sentido para mim. E foi sofrido, tá? Assim, parece que foi criativo, foi tudo. Mas eu lembro que próximo de fazer 34, assim, eu tive uma imersão assim em mim mesma, né? De criar site, e aí não vinha cliente. Eu fiquei 6 meses assim nesse não fazer que você falou. Porque eu tinha noção do que eu queria fazer nessa fase, né? Mas eu não tinha energia, assim, eu estava num momento assim me sentindo incubada, assim, de olhar para dentro, olhar para mim, o que eu quero realmente, qual é a forma que eu quero dar para o meu fazer, né? Então, para mim foi uma idade bem chave assim na minha biografia. Nesse ciclo solar. A criatividade, ela também está muito atrelada ao sol, né? O sol no mapa, ele também está muito relacionado com a criatividade. E eu, de certa forma, os 33 anos também me trouxe para um lugar muito criativo, da criação mesmo, das crianças, de eu ficar muito para dentro da casa, na época era o Theo e o Bento, depois com 33 eu engravidei dos gêmeos, e aí de 2 foram para 4, e aí tudo girava em torno da criação, né? E isso também está relacionado. Me lembro a primeira vez que alguém leu meu mapa e falou: você tem sol na casa 5, filhos é uma coisa super importante para você, você vai ter muitos. Eu nunca imaginei que ia ter 4 filhos. Então, o sol tem muito a ver com esses filhos que a gente põe no mundo, que não precisam ser só crianças, só bebês. Projetos, ideias, né? Eu gosto de falar tudo aquilo que está a serviço da vida é criação. Especialmente as mulheres são muito co-criadoras, né? Junto com essa energia, com essa força cíclica da natureza. Então, é muito importante que o nosso sol esteja saudável, esteja brilhando, para que a gente possa, né, criar aquilo que a gente veio produzir, entregar, e lapidar essa nossa pedra bruta em diamante, né? Acho que esse é o caminho de uma biografia inteira, talvez muitas delas. Sim. E foi curioso olhando a biografia da Anita Roddick, né?
que aos 11 anos ela leu um livro, né, sobre o Holocausto, e aquilo, né, assim, fez um movimento interno para ela, que depois ela se tornou a ativista que se tornou, né? Mas foi aos 11 anos onde tudo começou, assim. Aí, aos 33, ela inaugurou a primeira Body Shop, né? Então, assim, foi todo um processo também, acompanhando o ciclo solar de alguém que já faleceu também, fica bem claro, assim, né? De tudo que passou, tudo que é possível nesses ciclos solares, assim. Então, é bem bonito. Alguém comentou aqui sobre os 44, né? Que ela tá Ai, que caminhando bom, para os 55. porque passou rápido. E os 44, né? Ainda não passei por esse ciclo, mas eu sinto esses movimentos intermediários aí desses 11 anos que vão construindo aí o ápice dessa transformação. Mas eu sinto que os 44 está muito relacionado com esse lugar ainda mais autêntico, né? Assim, do nosso ser. Eu acho que dos 33 aos 44 a gente se conecta com essa nossa essência e vai construindo mais autenticamente de alguma maneira, mas a partir dos 44 a sensação que eu tenho é que só permanece mesmo aquilo que faz sentido, né, para mim, aquilo que está de acordo com a minha verdade. Assim, eu tenho acompanhado, né, pessoas e começado a observar isso. Que aí depois dos 42, e para alquimia, né, a gente a cada 7 anos vai vivendo experiências num chakra, num espectro da aura, gravando as memórias no espectro da aura. Então, dos 42 aos 49, a gente está vivendo o topo da montanha. Dos 42 aos 49, a gente está no coronário. Então, a gente está nesse lugar mesmo de abertura, né, e alinhamento, conexão com a nossa verdade. Então, imagino que os 44 seja também bem marcante. Talvez você possa falar mais aí pela biografia humana. O que acontece nos 44? Cortou um pouquinho para mim, Gabi, mas eu lembro, enfim, a gente trocou sobre esse conteúdo, né, antes da live. E também tem essa história dos 42 da crise existencial na antroposofia, né? Que a gente fala que é quando a pessoa realmente se torna adulto, né? Pasmem, né? A gente se torna adulto aos 42, realmente. Então, também, esses 44 que você falou faz muito sentido nessa visão mesmo do ciclo solar. Gente, a gente vai ter que ir encerrando, porque senão o Instagram Vai vai cair. fechar a gente. Ai, passou muito rápido. Depois a gente marca outras. Muito gostoso. Vamos marcar mais, com certeza, assim, né? A ideia foi a gente trazer um gostinho, né, também, né, de como que acontecem os ciclos planetários, né? Como que isso acontece na nossa biografia, como que a gente pode... E algumas pessoas falam, então eu posso antecipar crises, né? Assim, eu posso já estar preparada para uma crise, para uma transformação, para um processo. Eu costumo falar, é legal a gente estar atento ao que a vida vai trazendo nesses momentos, né? Quais são esses chamados? Se a gente souber a importância daquela crise, se a gente conseguir dar um significado para aquilo, pode ser que se torne um pouco mais leve, um pouco menos sofrido, né? Mas a gente nunca vai evitar passar por algo que a gente tem que passar nessa vida, né? Para se desenvolver. Então... Sim. É aquele mistério que você falou no começo, né, Gabi? É isso, é isso. Não dá para controlar, só dá para receber, aceitar e escolher como é que eu quero passar por isso, o que eu quero tirar disso. Mas é isso, eu sinto que quanto mais a gente também tenta controlar de alguma maneira, às vezes mais sofrimento vai acumulando lá na frente. Então tem uma entrega, eu sinto que tem uma entrega mesmo para viver de corpo inteiro, não só com a cabeça, né? Não só com a mente, com a compreensão, com a consciência, mas com cada célula do nosso corpo, do nosso ser. Sim, sim. Muito bom, Gabi. Quero te agradecer por essa live. Foi uma delícia a gente conversar antes e durante. E depois tem conversas do depois, né? Mas Cris,
A Cris que entrou agora, ela é professora Waldorf. Ela era professora do Theo. A gente estava falando do Theo agora há pouco, Cris. Que Ai, delícia. que lindo, que Fala. bacana. Muito legal. Gabi, e vai ter uma vivência tua agora, não vai? Vai. A roda de curandeiras acontece no sábado que vem. Ainda tem algumas vagas, tá quase fechando já. Mas quem tiver vontade de participar de um trabalho vivencial bem alquímico, é bem-vinda. O link está no Sagrado Jardim, aqui no Instagram. Muito bom, muito bom. Sigam a Gabi, né? Quem Obrigada, é da minha Mar. parte aí. Sigam o Sagrado Jardim, tem muitas dicas, muito conteúdo gostoso, né? Adoro todos os conteúdos que a Gabi compartilha. Recomendo essa vivência dela, gente. E obrigada para todo mundo aí que participou também, que escreveu. Enfim, a gente fica em contato, qualquer dúvida também, a gente troca, né? Essa live vai ficar E salva, né? Esperamos que o Instagram nos ajude. E aí, Mercúrio, podem tirar dúvidas por lá. Oi? Que Mercúrio ajude, que é o planeta que rege as comunicações, os conteúdos aí todos trocados. Muito grata, Mar. É sempre uma Bom, delícia conversar com você. É sempre uma delícia. Não me canso nunca de trocar com você. Eu gosto muito de você. Muito eu grata. também, Gabi, também. A gente continua aí nas trocas. Obrigada, viu, pessoal? Também olhem aí na biografia de vocês os movimentos solares. Qualquer dúvida, nos escrevam, né? E a gente fica em contato aí. Um beijo. Beijo. Tchau. Beijo, Gabi, para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.